A forma como lidamos com o dinheiro está mudando. Do Pix ao Open Finance, da inclusão bancária ao real digital, o sistema financeiro passa por uma transformação acelerada, técnica, regulatória e comportamental. E isso traz um monte de desafios para todo mundo, acho que isso sem dúvida, mas a realidade é que ele cada vez é menos relevante, portanto, a digitalização avança a passos agigantados e, portanto, tudo isso requer uma preparação de muitas indústrias e a nossa, sem dúvida. Estamos preparados para uma economia totalmente digital? Como garantir inclusão num cenário cada vez mais tecnológico? A infraestrutura financeira atual é capaz de acompanhar essa velocidade? Patrício, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Patrício, a gente vive hoje uma digitalização dos meios de pagamento muito importante, por sinal, né? Mas o dinheiro físico, ele ainda, a gente sabe que ele é muito essencial em várias regiões do Brasil. Qual que é o real, né, papel desse numerário no Brasil de hoje? Ainda ele representa uma boa parte do funcionamento da economia do nosso país. Agora, também é verdade que ele está caindo em valores de 2 dígitos por ano. Então, também a gente pensa muitas vezes que o dinheiro é relevante. Sim, em algumas regiões ainda é relevante. Em supermercados do norte, o nordeste do Brasil, representa 60% das compras no supermercado, comparado com 9%, 11% aqui em São Paulo, por exemplo. Mas a realidade é que ele cai porque a digitalização, tanto das iniciativas do governo, como as iniciativas dos bancos, tanto dos tradicionais quanto dos digitais, e do próprio governo, como falava, com a introdução do Pix e com as novidades que vêm do Drex, enfim, pela frente um monte de outras iniciativas, estão fazendo que ele cada vez seja menos relevante para a economia do país. E isso traz um monte de desafios para todo mundo, acho que isso sem dúvida, mas a realidade é que ele cada vez é menos relevante, portanto, a digitalização avança a passos agigantados e, portanto, tudo isso requer uma preparação de muitas indústrias e a nossa, sem dúvida. E esse é um ponto importante para a gente entender, né, até muito bem como que essa indústria está se preparando, se está ali de fato avançando muito. O que essa infraestrutura financeira, ela de fato ela precisa ser para ser inclusiva num país que ainda tem bastante desigualdade, né? Acho que a desigualdade é uma característica dos nossos países da região. Aqui, eu que venho do Chile, uma economia teórica, a princípio mais desenvolvida em alguns aspectos, vive da mesma situação de desigualdade que o Brasil tem. E acho que as iniciativas, tanto dos governos como das entidades, das empresas privadas, têm que caminhar para dar acessibilidade, no caso do nosso negócio, para as pessoas, para os serviços financeiros que elas precisam para se desenvolver, para viver. Do lado do governo, para deixar uma economia mais barata, né, para gerir, porque gerir dinheiro é muito caro para a economia de um país, para formalizar de alguma forma também as transações de dinheiro e, portanto, o governo brasileiro, que nisso é um destaque na economia, em qualquer país do mundo, o Brasil é referência por essa iniciativa de digitalização, sem dúvida que já ajuda a diminuir essas brechas, né? Essas brechas entre as pessoas que têm mais acesso. As próprias empresas estão avançando muito para fornecer e simplificar seus serviços, para que os usuários de todos os tipos de formação, de todo tipo de cultura, ou de diferentes lugares do Brasil, onde as realidades da economia são muito diferentes, e de formação, inclusive de acesso a serviços digitais, possam chegar a qualquer lugar. A gente fala muitas vezes que, pensando que o dinheiro físico cai, a digitalização é tão relevante para diminuir essas brechas que nós falamos na Tequiban, na empresa onde eu trabalho, que ainda acaba sendo um desafio muito maior,
porque nós justamente estamos, assim, nosso negócio está justo onde se encontra o digital com o físico. É nesse ponto onde as pessoas têm seus serviços financeiros, suas economias, enfim, vivem a sua vida no mundo financeiro, quando elas têm que ou pagar, ou pedir dinheiro, ou ter informações para poder transacionar com seu dinheiro, requerem de empresas como a nossa. Então, acho que esse esforço, as instituições financeiras estão avançando muito forte e nós também somos parte desse desafio. Acho que a capilaridade, diferentemente do que a gente poderia pensar, a distribuição e a capilaridade, a presença em lugares muito distantes do Brasil e não só nas capitais, é um desafio enorme. Nós estamos avançando aqui, ajudando as instituições financeiras para chegar com soluções mais baratas, mais acessíveis, mais simples de utilizar. Então, acho que é um desafio para todos. É um modelo híbrido, seria mais ou menos, né? Talvez onde o físico e o digital convivem assim junto, lado a lado, caminham juntos. Exato. Acho que não dá para ter uma posição assim negativa na uma ou na outra. A gente não gosta, por exemplo, de pensar, de ficar numa visão, sabe, do fim do mundo, que é importante, que o dinheiro é muito importante, que é importante que as pessoas continuem utilizando o dinheiro porque vai que em algum momento, assim, sabe, um discurso apocalíptico, né? Como de vez em quando corta a luz em alguns lugares, então o dinheiro é muito importante. Acho que são, obviamente, momentos importantes que tem que ter preparação as economias de um país, de um modo geral. Mas a realidade é que a digitalização é muito potente, é muito forte, muito boa para essa inclusão que você comentava, e nós estamos distante dessa solução. Acho que a gente fala que se encontra justo nesse lugar. Até inventamos uma palavra que não sei nem se existe em português, que a gente chama de presencialidade, né? Justo aí onde as pessoas precisam de uma ajuda, às vezes as instituições financeiras precisam de uma forma de reconhecer para dar segurança às transações, para fazer uma prova de vida, como chamamos. Sabe, assim, um monte de transações, de soluções, que não é só extrair dinheiro, é ter acesso aos seus serviços financeiros, e isso pode ser feito com informação, com pagamento, com transações, que não é só dinheiro. Quando a gente pensa, né, na nossa ferramenta do Pix, por exemplo, queria entender como que ele tem impactado todo esse ecossistema do acesso ao dinheiro, a todos os serviços financeiros também. Acho que de forma muito poderosa, né? Se você olha as últimas cifras do primeiro trimestre desse ano, em 2025, o Pix já representa 50% das transações de pagamento da economia brasileira. É espetacular, é incrível, né? Isso traz, logicamente, um monte de ajustes sobre o funcionamento da economia, sobre segurança, mas acho que é uma iniciativa onde os bancos também têm se envolvido, têm incorporado isso como um desafio de simplificação das transações, lembrando que como era difícil fazer uma transferência, um DOC, uma TED antigamente. Agora é muito simples, né? E nisso o Banco Central se propôs a fazer justo essa visão de simplicidade para ajudar a população a ter acesso aos seus serviços. Acho que esse objetivo está mais do que atingido. E o caminho que segue é profundização. Provavelmente não terá grandes agora pulos de transações ou de crescimentos do Pix assim, grandes ou relevantes. Terá mais sofisticação. Então, vem pagamentos de Pix parcelado, pagamentos de Pix em diferentes formas, e o caminho que vem já são outras iniciativas, né, que são o Drex, enfim, digitalização das transações financeiras entre empresas. Mas acho que o Pix, sem dúvida, ocupou um espaço e terá sempre esse espaço presente. Acho que para as pessoas que têm contato com outros países, o pessoal sempre pergunta, a primeira coisa que pergunta é: e o Pix, como funciona? As pessoas usam, as pessoas gostam, e para a gente já vira uma realidade do dia a dia. Nossa, faz o tempo todo o Pix para alguém. Bom, na nossa realidade, provavelmente que não é a de todo mundo, né?
Ô Patrícia, e quais tecnologias, né, pensando até no Pix, como você falou, muita gente que é de fora quer entender como que funciona. O Brasil sempre acho que foi, muito referência em relação a esse sistema financeiro, sistema de pagamento, né, muito robusto quando a gente pensa antes do Pix até, com o Pix principalmente. Como você enxerga, né, ali, quais são outras tecnologias ou soluções que possam vir a ser ali mais promissoras, que possam ainda garantir acesso ali financeiro nessas regiões que são até mais remotas? Acho que nessas regiões mais remotas, onde as soluções que conectam o físico com o digital são as mais importantes, né? Nossa experiência é muito forte nisso, de como os bancos, tanto os tradicionais como os digitais, estão tentando chegar para atender esses lugares que são muito distantes e que têm menos cultura digital ou o acesso à digitalização do seu dinheiro. Portanto, acho que tem muita possibilidade de que novas soluções resolvam mais transações e cada vez incorporando mais transações digitais. O próprio Pix já está incorporado Uhum. o Saque Pix, enfim, outras transações digitais nos próprios caixas eletrônicos. No nosso caso, que estamos investindo também para ter soluções mais baratas, mais simples, porque a gente chama a caixa eletrônica de 1,5 toneladas, Hum. porque ele realmente é muito robusto, tem que ser seguro e essa segurança faz parte do nosso DNA também de como companhia. Mas a gente está investindo também em pequenos dispositivos que utilizam o dinheiro de um lojista e que acabam sendo uma facilidade para colocar esse dinheiro dentro da circulação das instituições, do sistema financeiro de um país. Então, esse é nosso papel, acho, e esse tipo de soluções que nós estamos desenvolvendo e outras empresas tem muito a ver com essa capacidade de conectar a pessoas com menos acesso, provavelmente através dos seus celulares, enfim, pelos lugares distantes, ou simplesmente porque tem menos acesso a serviços financeiros. Esse tipo de soluções ajudam muito. E acho que para nós, por exemplo, é parte de uma obrigação que nós temos como um objetivo, como uma busca permanente, e nossos acionistas também, os donos da Tecban também, que são os grandes bancos do Brasil também, têm insistido bastante que a gente consiga chegar lá, Uhum. para oferecer serviços onde poucas empresas estão. Patrício, a base financeira, né, do nosso sistema como um todo, a gente sabe que imagina até que deve ser muito complexo, né, em relação quando a gente pensa em caixas eletrônicos, as redes de saques, os terminais, infraestrutura da conectividade. Isso muitas vezes passa até despercebido pela população, né? A gente, usuário, vou utilizar ali talvez um caixa eletrônico, a gente não fica pensando muito sobre todo esse processo dessa infraestrutura. Entender um pouquinho também, né, do trabalho de vocês, sobre as inovações que têm acontecido sobre essa infraestrutura, o quanto isso acaba, né, de certa forma, aí sustentando esse funcionamento com uma segurança, com um sistema como um todo. Hum. O serviço presencial, né, o serviço que se Uhum, dão nas agências, nos bancos, ou nos caixas, nos pontos de autoatendimento, às vezes fora dessa agência também, como é o nosso caso, nós estamos uhum. principalmente fora das agências, em shoppings, em supermercados, justamente procura achar esses lugares onde as pessoas precisam de serviços financeiros, precisam como eu falei, a metade deles é para sacar dinheiro, Uhum. mas a outra metade é muito para fazer consultas, para fazer transferência, para fazer pagamentos. eh, e esse ponto se está convertindo cada vez mais em um ponto muito relevante de contato dos clientes com o seu banco, né? Do tipo de banco que for, porque tem bancos isso, dos digitais, dos tradicionais, porque esses pontos de atendimento também estão virando cada vez mais pontos comerciais. Então, os bancos estão começando a centralizar, a colocar esses atendimentos em lugares mais estratégicos, justamente para oferecer para a população serviços de acesso a seus bancos. Agora, aí que caminho que a gente está seguindo tem muito a ver com essa possibilidade, como comentei há um tempo, de ocupar lugares onde os bancos não estão. Acho que esse é o primeiro. E como a gente conecta nosso serviço
com os dos varejistas, por exemplo, que tem um contato muito forte na conexão entre a gestão do dinheiro físico e as vendas que o varejista tem. Então, nossa estratégia, por exemplo, de estar presente no varejo é muito relacionado com o varejista precisa de visitação na sua loja, portanto, nós estamos aí para ajudar ele também o dinheiro que ele recebe em pagamentos consiga colocar e depositar e automaticamente fique na sua conta, enfim. Então, todos os nossos serviços estão muito atrelados a como a gente facilita e simplifica e traz esse serviço financeiro para uma realidade concreta, uma realidade onde as pessoas possam ir em cada esquina e poder transacionar com seus bancos. E esse modelo, né, de vocês, essa estrutura, infraestrutura, inclusive aí, muito compartilhada, deve gerar ainda, inclusive, acho que muito valor para outros players também do setor financeiro, né? Além dos próprios acionistas. Quem que mais se beneficia com essa forma de atuação de vocês? Nós temos 150 bancos conectados à nossa rede. Portanto, todos os bancos do Brasil estão conectados de alguma forma e podem ter acesso aos serviços, oferecer a seus clientes acesso em qualquer lugar. Nós sabemos que todos os serviços que nós oferecemos, tanto para os bancos tradicionais como digitais, são muito relevantes para os seus clientes. Portanto, todos os bancos do Brasil estão conectados na rede Banco 24 Horas e conseguem, então, oferecer serviços de todo tipo, desde serviços que são os mais tradicionais, como saque, consulta de saldo. Outros oferecem serviços de contratação de produtos, outros oferecem serviços quando, por questão de segurança, para validar que a pessoa, a prova de vida, que os bancos falam isso, porque muitas vezes uma medida antifraude muito forte tem sido essa, provar que sou eu que estou fazendo transações, enfim. Então, essa infraestrutura que a gente tem, que está ao longo do país, em 1.500 cidades, com uma rede de suporte a essa nossa rede, o que nós estamos fazendo agora é começar a oferecer esse serviço para outras instituições. Então, todo esse serviço que hoje temos de gestão de caixas eletrônicos, de conexão entre os caixas eletrônicos, essa conectividade, nós também temos uma solução de conectividade. Então, oferecemos internet para qualquer empresa, banco ou lojista, inclusive, que queira conectar a sua loja à internet para poder funcionar com seus sistemas, enfim. Então, esse suporte que damos em serviço técnico, vou chamar assim para usar uma palavra mais simples, que fazemos aos nossos caixas, estamos começando a oferecer para outros bancos. Então, os bancos estão nessa visão de queda de numerário, tem uma pressão muito forte por eficiência nesse negócio, nessa indústria. Portanto, na medida que a gente possa transferir essa escala que nós temos para outras instituições, é um negócio muito relevante que a gente está começando a estruturar. Começou a metade do ano passado e esse ano está crescendo muito fortemente. Já temos 2 instituições que terceirizaram completamente sua gestão de caixas eletrônicos com a gente. Então, nós temos 25.000 caixas hoje, mas no Brasil existem 125.000. Então, a gente pensa, é muito caixa eletrônico ainda para uma economia. E mesmo que o Brasil, pensando no futuro, daqui a 10 anos virasse, e esses são estudos que nós temos feito, virasse uma economia cashless, assim como Noruega, enfim, que tem tido um incentivo muito forte à digitalização, o Brasil precisa de uns 70.000 ATMs de qualquer forma. Então, tem um potencial muito interessante para nós, que hoje temos uma rede de 25.000, mesmo numa situação onde a digitalização continue se profundizando. Imagina, com o que vem para o futuro, em 10 anos, quanta coisa, o Pix nem existia há 10 anos atrás, então imagina o que pode acontecer daqui a 10 anos, mas mesmo nesse cenário, a vida das pessoas com o dinheiro terá um espaço. E aí nós pensamos que temos uma oportunidade de desenvolver soluções onde ainda a presencialidade, que a gente chama, tem um valor, e isso que estamos construindo, né? Criando serviços de terceirização de redes de caixas eletrônicos. Estamos criando também soluções onde a gente é capaz de
abrir uma loja completa para um cliente e ele só coloca as pessoas. Agências bancárias que nós construímos para bancos hoje, como temos serviço de conectividade, colocamos autoatendimento, colocamos toda a infraestrutura e esse banco coloca seus funcionários dentro para atender os seus clientes. Então, enfim, nós estamos olhando toda essa nossa capacidade e nossa história de 40 anos de segurança, de estar presente em lugares onde muitas empresas não estão, para trazer essa fortaleza e Uhum. oferecer para outras instituições. Pensando nessa estrutura toda, né, que você traz aqui para gente, pensando ali na descentralização e o Open Finance, por exemplo, isso deve exigir uma nova arquitetura desse para o setor como um É, todo, né? De fato, o Brasil está preparado para isso. A gente até está falando o quanto o Brasil ele é avançado no nosso sistema financeiro, pensando um pouco mais nessa arquitetura nova, vamos dizer assim, desse setor. A gente tem essa capacidade, estamos preparados para isso? acho que tem. Acho que qualquer crescimento, qualquer transformação, como a de um adolescente, às vezes não cresce com total equilíbrio, né? Às Uhum. vezes os braços ficam mais longos que o resto do corpo, Sim. e isso acho que faz parte da transformação. Mas sem dúvida, acho que o país e as empresas do mercado financeiro estão avançando muito fortemente. Tanto então os reguladores como criando novas soluções com o Open Finance, como o Uhum. Drex, que você comentava, sem dúvida serão novos passos para avançar nesse caminho. E acho que o país está preparado sim. E os benefícios são tão importantes. eh, por exemplo, nós trabalhamos no Open Finance, já Uhum. temos 15 instituições que usam nossos serviços de Open Finance. A gente está trabalhando no início da tokenização, que é parte Uhum. da iniciativa do Drex, eh, em relação como garantir as transações financeiras, os contratos, enfim, de operações de crédito. Então, é uma economia e uma segurança nas transações que ficam muito mais fáceis de executar quando você garante através das ferramentas que a própria regulamentação nova que está sendo testada, sem dúvida que gerará mais benefício. Portanto, acho que estaremos preparados, sem dúvida, Uhum. que terá desafios, sem dúvida também, né? E como que essas empresas, as empresas que antes, inclusive, elas eram vistas ali como operadoras, de infraestrutura, elas estão se transformando em hubs, por exemplo, tecnológicos mais estratégicos para esse sistema financeiro? Acho que todas as companhias estão procurando como se, se colocar nessa nova realidade, onde a interconexão é a chave. Uhum, Eu acho que uhum, essa interoperabilidade, interconexão, vários conceitos que existem, é muito relevante e acho que as empresas que vão ganhar o jogo no futuro são aquelas que vão ter essa capacidade, essa capilaridade de conexão com muitas instituições, com muitas empresas. Nós, por exemplo, estamos aproveitando isso. Nós uhum. temos hoje 150 bancos, 7.000 varejistas. A nossa capilaridade é uma fortaleza para nós. E acho que para qualquer empresa que entra nesse mercado financeiro, qualquer coisa que ela consiga construir e oferecer como uma rede interconectada fará muita diferença, porque você entra e faz uma conexão com a gente, por exemplo, e já está conectado com 150 bancos. E acho que tem muitas empresas entrando nesse movimento eh, da digitalização do dinheiro, de transações de segurança, por exemplo. A segurança, que é parte super importante de tudo que a gente está falando, Uhum. como quem tem mais essa interconexão, que consegue ter mais dados e, portanto, aprender mais fácil do como os clientes se comportam, como os clientes conseguem simplificar a sua vida através de uma conexão única. Acho que são as que vão ganhar o jogo e estarão mais presentes no negócio do futuro. Tecban passou aí por um processo de rebrand, de reposicionamento estratégico. O que que motivou essa mudança? Acho que essa mudança é mais um reflexo de uma mudança muito maior da companhia, né? Acho que a companhia precisava
já estava num processo de transformação, de procurar novos desafios, novas oportunidades de negócio, eh, mas parecia um pouco pulverizado, parecia um pouco isolado, as iniciativas de um lado, de outro. E o que a gente fez, acho que às vezes, eh, em muitos lugares, no esporte, por exemplo, se fala muito de voltar para o básico. E acho que o que a gente fez, assim, tirou um monte de marcas que estavam espalhadas, que tinham pouca força, e concentrou nossos esforços numa marca só. Então, a TecBank é a nossa marca que nos conecta com nossos clientes. Nós temos dois tipos de clientes. Uhum. Os clientes empresas, assim, o nosso B2B, é aí onde a gente usa a marca TecBank. E a gente concentrou esse nosso esforço sobre essa marca e, como falei, muito conectado com um esforço interno, né, de simplificar nossas estruturas, de focar nos negócios realmente que estão mais conectados com o nosso core e Uhum. fizemos escolhas que não são fáceis de fazer. De pronto tem uma iniciativa que parece ter uma enorme oportunidade de crescimento, mas às vezes você não tem atração ou você não tem um diferencial competitivo que te leve para ter sucesso nesse negócio. Portanto, concentramos nossos esforços, unificamos nossas estruturas de todas as empresas que estão ao redor do grupo TecBan e o que mais fizemos foi também, e isso acho que a nova marca tenta refletir isso, a marca que tinha 21 anos. eh, e já é um adulto, já, né? Já Uhum. vira um adulto e acho que precisava de uma mudança. Provavelmente o logo anterior, para quem conhecia, também não era particularmente conhecido, mas tinha a ideia de um mapa do Brasil com pontos conectados, enfim, que fazia todo sentido lá atrás quando a gente estava a companhia estava num processo de crescimento, de expansão, de chegar a milhares de cidades, enfim. É, e hoje nosso caminho é um caminho disso, de fortalecer a marca, centralizar, e esse caminho coloca a TecBan como a unificadora de uma série de serviços, né? A gente tem falado do caixa eletrônico, Uhum. do transporte de valores. Nós temos uma companhia que também se dedica a levar, a transportar valores, eh, tanto para a nossa rede, como ao bancos e para a rede de varejistas. Também temos a nossa companhia que se dedica a fazer manutenção em terreno, a gente faz muita manutenção Ah. da nossa rede de terceiros, justamente porque é uma capacidade que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo, com 60 bases espalhadas no Brasil, ajuda muito a poder trabalhar e estar presentes rápido, onde os clientes e nossa própria rede precisa. Então a gente focou muito fortemente esse nosso negócio core. Assim como também a ideia, e acho que nosso logo e nossa marca, assim, a ideia de estar muito mais que perto presente, a gente fala, de levar para a população, para os clientes finais, os que interagem com o banco 24 horas ou que interagem com outras redes de autoatendimento que nós mesmos fazemos a manutenção, enfim, que temos toda a terceirização desse serviço, eles possam ter acesso a esses serviços. Uhum. Então, nossa ideia é fortalecer a marca TecBan, e foi o que fizemos, e mantivemos a marca Banco 24 Horas, que é a mais conhecida. Quando cheguei, provavelmente acontece com as pessoas que trabalham na TecBan, que perguntam, TecBan, quando a gente está no churrasco, sabe? Uhum. E alguém Pergunta, pergunta, né? O que que faz a Tecban? TecBan faz o quê? Então você fala, eu que é a dona da rede Banco 24 Horas. Aí, essa sim, tem muita potência na população, nas pessoas, né? Todo mundo conhece, é uma marca que tem muita recordação, muita potência, e a gente manteve ela porque aqui nos Uhum. conecta muito com aquele objetivo de estar presente em lugares distantes, né? E oferecer para as pessoas que às vezes não têm muito acesso aos seus serviços, poder se conectar com seu banco, poder fazer crescer seus negócios, poder ter acesso a transações que provavelmente com seus celulares ou tem mais dificuldade e ainda a nossa rede permite oferecer todo esse serviço. Você até já pontuou aqui ao longo da nossa conversa, né, vários outros serviços que vocês colocam. É claro, né, essa marca muito forte do Banco 24 Horas é a mais, acho que, conhecida mesmo ali da TecBan, tem um awareness muito grande.
Quais são, talvez pensando ali, né, um pouco mais além disso, quais são outros serviços, soluções que vocês têm ali? Se você puder contar para a gente um pouco mais sobre esse ecossistema de soluções da TecBan, Uhum. falar um pouco mais sobre essa economia compartilhada, sobre essa inclusão financeira. O nosso objetivo, estamos divididos com nossos segmentos de clientes. Temos os clientes varejo e tem Uhum. subsegmentos. Aí temos um trabalho muito forte para oferecer aos varejistas, desde as grandes redes nacionais até o pequeno varejo que precisa de uma solução de gestão do seu dinheiro. Então, e aí vamos desde a gestão de numerário, soluções de conectividade, que muitas Uhum. vezes os pequenos locais ou as grandes redes precisam. A gente tem soluções que justamente colocamos dispositivos que ajudam esses clientes a administrar seu dinheiro. Então, acho que esse mundo de varejo é uma vertical que nós temos de negócios muito relevante. A segunda são as instituições financeiras. Aí dividimos em dois grupos. Uhum. As grandes instituições, que por um acaso também são nossos acionistas, mas que têm soluções elas muito mais customizadas, que tem muitas soluções que têm a ver com gestão dos seus serviços, das suas próprias redes. Nós fazemos gestão de quase 50% a mais da nossa rede, do tamanho da nossa rede, nós já gerimos de outras instituições. Portanto, esse serviço de suporte, isso significa ter todo o sistema de segurança dentro dos caixas eletrônicos, todo o suporte técnico, o software que está embutido é a nossa plataforma. Então, nós oferecemos esse serviço também para os grandes bancos. E os bancos digitais, nós oferecemos toda essa conectividade. O banco se conecta com a gente. Pensa qualquer banco digital que tem hoje centos, milhares ou milhões de clientes, que precisa oferecer um serviço lá na ponta quando o cliente precisa ter acesso ao seu dinheiro. Somos nós que temos essa capacidade de conectar. Então, é por isso que a gente fala muito dessa inclusão financeira, de como Uhum. a gente consegue levar para qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem uma conta corrente ou que tem uma forma de pagamento, ter acesso a esses serviços e aos comércios também que podem oferecer esse serviço para os seus clientes. Então, o conceito de inclusão financeira para nós é muito concreto, né? É Uhum. levar até o lugar esses serviços, né? Patrício, é um mercado muito dinâmico, né? Assim, como você vai pontuando, né, aqui pra gente, acho que tem que ter ali, de fato, ali, né, a empresa tem que estar muito pensando nessa inovação, na tecnologia. Como que vocês conseguem se manter, assim, tão relevantes num Hum. mercado que é muito dinâmico como É, esse? sim. Acho que a nossa veia tecnológica é muito forte. É, Inclusive, basicamente por dois motivos. Um, porque temos Uhum, que procurar soluções seguras, rápidas, eficientes, que cheguem na ponta. uhum, Eh, e nosso investimento em segurança, nosso investimento em sistemas de biometria que os bancos utilizam, que se conectam com nossos dispositivos, é muito forte e cada vez estão permanentemente procurando que se mantenha robusto, né? uhum. Uma das particularidades, uma das nossas características é a segurança e a possibilidade de manter os nossos sistemas de funcionamento com 99,8% de uptime. E para isso tem um investimento importante tecnológico. E de outro lado, a nossa eficiência é muito crítica, né? E num mercado onde as transações caem, tá? As Uhum, transações, os saques em dinheiro caem, onde os serviços financeiros cada vez são mais digitais e menos envolvidos com dinheiro, a necessidade de eficiência é muito relevante. Então, nós, como muitas outras empresas, temos projetos muito relevantes que procuram essa eficiência. Então, estamos começando um projeto para migrar toda a nossa infraestrutura para a cloud, justamente porque precisamos variabilizar nosso custo. uhum, Na medida que as transações caem, nós não podemos nos dar o luxo de ter um uhum. custo fixo na nossa infraestrutura. Então, a algum ponto, essas transações caem e se encontram com com o custo da nossa infraestrutura, que se não formos para a nuvem, vai ficar constante. Uhum. Então, o que a gente está fazendo? Um projeto
muito relevante de 4 anos de mudança da nossa infraestrutura para a nuvem, justamente para procurar essa variabilidade nos nossos custos, mas também, ao mesmo tempo, nos coloca como poucas companhias no mundo que estão fazendo. Tem muitas que são nativas digitais e Uhum. nativas, mas para uma companhia que tem um, um legado muito grande, como se chama em tecnologia, muito grande, de muitos anos, de mais de 40 anos no mercado, essa mudança, esse movimento é um esforço muito grande. Então, é um dos nossos principais objetivos e projetos tecnológicos dos próximos 3 ou 4 anos. É um grande desafio, imagino, né? Eu até queria entender de que forma que vocês, a empresa, acaba equilibrando tradição, você falou ali, são mais de 40 anos, essa capilaridade e toda essa questão da inovação também, né, em relação a essas decisões mais estratégicas. Acho que você comentava que as transformações vêm muito rápido, né? Uhum. E acho que nós temos que ter um pé nesse movimento, né? Uma parte do nosso trabalho é estar atento a isso que está acontecendo no mercado. A gente não pode fechar os olhos do que está acontecendo, por exemplo, na queda de transações, na digitalização da economia, do dinheiro físico, e a gente está presente nisso procurando soluções. A gente tem falado algumas delas, como o Drex, como Uhum. o Open Finance, enfim, a gente está na tokenização, enfim, trabalhando muito forte e pensando também como entrar no mundo de pagamentos, enfim, acho que Uhum. esse. Agora, nós temos uma responsabilidade gigante de manter uma rede funcionando para que o país funcione também. Então, 30 milhões de pessoas todos os meses utilizam a nossa rede. E, portanto, é uma responsabilidade que a gente sabe que tem que cuidar ao mesmo tempo que procura inovação. É, Existe um risco de exclusão digital, só para eu entender, nesse processo, por conta, talvez, para garantir que essa inovação não aumente a desigualdade? Não, Ou mas ao não? contrário, eu acho que é justo o contrário. Eu acho que Tá. justo o nosso objetivo é como a gente incrementa essa. Acho que O a gente. objetivo é fazer com que isso não aconteça, certo? O objetivo é fazer com que as pessoas consigam ter acesso aos seus serviços financeiros. Sim. Esse é o objetivo. Portanto, se o dinheiro, as transações caem, a gente fala, nosso objetivo cresce ainda mais. É nossa Uhum. obrigação de procurar, mantendo a segurança, ainda mantendo essa Tá. porção da população que trabalha e que usa o dinheiro físico pela razão que for, ainda ao mesmo tempo temos que pensar como a gente, mantendo essas características de segurança, de fiabilidade, de transacionalidade online, Hum. procuramos novos espaços. E isso, acho que isso estamos fazendo ao mesmo tempo, mas justo com a intenção de continuar apoiando a inclusão financeira, não ao contrário. Patrício, nesse último bloco, até um pouco antes da gente entrar aqui um pouco na sua carreira, que eu também quero entender um pouco mais de toda a sua experiência e toda essa motivação, né, que você está trazendo, Hum. inclusive para o time da TecBan, olhar um pouquinho para o futuro, né, entender o que que você tem visto. A gente sabe que é um cenário, principalmente acho que muito competitivo hoje, entre bancos, fintechs, big techs, tem disputado muito esse protagonismo. Onde que a TecBan se diferencia? Acho que justamente na capacidade de conectar a todo mundo, né? Se todo mundo se conectar com Uhum. a gente favorecer essas estradas justamente de conexão entre as fintechs, entre os grandes bancos, entre as soluções que hoje podem oferecer, cada um procurando como oferecer melhores soluções para o seu cliente final, né? Nós somos uma empresa com vocação de atender outras empresas, né? Ajudar Uhum. elas a se servir de serviços financeiros. E nosso olhar que também temos que faz parte e que acho Uhum. que é o que também acorda todo dia o pessoal que trabalha na Tequiban, que é isso, atender essas 30 milhões de pessoas que todos os meses vão e utilizam seus serviços, se sentem atendidos. E aí então temos um desafio gigante de continuar expandindo, né? Nós, para te dar um exemplo, temos uma solução que está dando muito sucesso que se chama Atmo, Uhum. que é um banco 24 horas compacto, pequenininho, que alguma coisa falou que utiliza o dinheiro do lojista,
e está crescendo muito fortemente, né? A gente fala que o ótimo é ótimo, porque efetivamente as pessoas Sim. estão entendendo que podem oferecer mais serviços, um pequeno lojista, inclusive redes grandes, que podem também resolver muito da gestão do seu dinheiro e atrair muito cliente para poder fazer as transações que faria no ATM Banco 24 horas. Então, colocar essas soluções e ampliar nossa capilaridade, nós vamos acabar esse ano com 2.000 e a gente pensa, por que podiam ser 20.000? Então, enfim, nosso desafio é continuar sendo essa rede que permite a conexão entre muitos atores da indústria financeira e nós como essas estradas que permitem fazer essa conexão. É, a gente tem falado, né, e você comentou muito bem em relação a toda essa questão desse dinamismo, né, desse mercado e o quanto, de fato, a tecnologia ela tem moldado e numa velocidade muito rápida, até difícil muitas vezes a gente pensar assim, né, quais serão as próximas tecnologias, não é uma futurologia aqui, mas eu queria entender um pouco da tua visão, né, quais outras tecnologias emergentes elas podem ou devem, de repente, ali causar até, se a gente pode chamar assim, de uma maior disrupção ainda no sistema financeiro brasileiro, se você enxerga de fato, né, o Brasil sempre tem, né, acho que essa referência, como a gente falou em outros blocos anteriores, de um sistema muito evoluído em relação a outras economias. Temos o Pix aqui, mas você enxerga ali um futuro ainda com novas disrupções nesse sentido? Sem dúvida. Hum, acho que posso imaginar algumas, mas não sei qual Uhum. delas vai dar certo. Se eu soubesse, já estaria investindo nelas, provavelmente, mas acho que o importante para uma companhia e para as pessoas Uhum. que lideram companhias é pensar em vários futuros, não num só. Assim, esse é o que a gente vai, o que vai acontecer é isso. Acho que o pior dos investimentos para uma companhia é pensar que uma coisa só pode acontecer. Então, Uhum. nós estamos nessa visão. Acho que ainda tem uma estrada gigante de transformação do mercado de pagamentos. Acho que tem muitos atores ainda do pagamento sem contato, o próprio Pix, soluções que às vezes intermediam os serviços dos bancos com os usuários finais, a entrada de novos atores que pareciam nada a ver com esse negócio, como as empresas que distribuem comida Uhum. e que estão começando a entrar nesse mundo financeiro porque tem uma conexão muito forte com o serviço final que elas oferecem. Então, acho que na indústria de pagamento, acho que a tecnologia vai continuar nos surpreendendo na simplificação e na velocidade das transações. E nesse sentido, acho que cada vez mais dispositivos nossos, assim como o telefone hoje e outros tipos de dispositivos, vão facilitar muito os pagamentos futuros, as transações em dinheiro, né? Ou as transações ou digitais. Eh, mas, na verdade, acho que a gente sempre pensa como essas coisas que estão lá na frente podem impactar assim, o que nós estamos desenvolvendo hoje e nos preparando para o futuro. Acho que mais do que pensar que a gente aposta em A ou em B, a gente acha que está olhando os movimentos e que de indústrias, inclusive, que não são a nossa naturalmente, mas que tem algumas coisas que começam, essas barreiras começam a se quebrar. Então, na verdade, eu sou sempre super positivo. Assim, eu brinco muitas vezes que eu sou positivo patológico, né? Assim, então eu penso que amanhã sempre vai ser melhor. Então, acho que tem um futuro muito potente pela frente. Você está há um ano, né, pouco mais ali, acho que de um ano, à frente da empresa. Quais foram ou quais têm sido, talvez, esses principais desafios, aprendizados, inclusive nessa jornada de transformação que você tá empreendendo dentro da Tecban? Acho que a primeira. Bom, eu tenho, não sei, já nem sei quantos anos de experiência sempre na indústria financeira. Uhum. Trabalhei em bancos, trabalhei em adquirentes, trabalhei no Chile, na Espanha, aqui, enfim, na América Latina e em vários outros lugares. E acho que isso eu sinto que me preparou também de alguma forma para enfrentar um desafio numa indústria que está em queda. Pensa se chegar numa companhia que vê todos os indicadores caindo.
as transações caindo, o uso do dinheiro caindo, e esse é o seu principal negócio. Então, acho que foi muito desafiador chegar para uma companhia e não necessariamente saber com certeza o que era bom fazer com ela. Né? Assim, o que fazer com a companhia. Então, acho que o mais relevante, me parece, que foi uma construção feita entre as pessoas que trabalham, com os acionistas, com os fornecedores. Então, foi um trabalho muito de uma transformação cultural também. E trabalhamos muito para ter essa força de pensar que tem um futuro legal pela frente, né? Quando você vê que todos os números caem, você começa também com um pouquinho assim de medo do que virá. Uhum. E às vezes algumas pessoas tinham até assim, tipo uma trincheira ao redor de que não, o dinheiro nunca vai acabar. E o dinheiro ainda é muito relevante na população brasileira. Mas cai a 2 dígitos por ano. Então, acho que teve muito desse trabalho de pensar e construir um futuro para a companhia. E esse trabalho foi um trabalho de meses, desde que eu cheguei até o final do ano passado, que a gente definiu o nosso plano estratégico e agora eu posso contar no nosso futuro, o que estamos pensando. E acho que foi uma construção muito interessante, com a ajuda de muita gente, dos acionistas, de pessoas de outras empresas que estão dentro do mercado. Acho que para mim é uma experiência incrível, né? Imagina participar. Nos meus 2 últimos trabalhos sempre foram ao redor da digitalização, e eu falava da digitalização, assim, o futuro que terá, e chegar aqui a uma companhia que vive numa boa parte ainda de dinheiro físico. Então, foi um desafio muito importante. Acho que também a diversidade de experiências que eu tive de trabalho, eu também, aqui no Brasil, posso falar com mais tranquilidade, né? Provavelmente em outros lugares, mas eu sou psicólogo de formação. Que legal. Então também é um perfil um pouco diferente, acho que de alguma forma ajuda. Ajuda nesse otimismo, né? Talvez essa visão Pode que você ser, tem. deveria de repente fazer mais terapia aí para me controlar um pouco. Mas acho que sim, nessa visão de que como construir entre muita gente algo que vem pela frente. Então, obviamente que eu tenho formação também técnica em gestão de negócios, obviamente, mas acho que sim, pode ser que tenha uma parte dessa visão de que como quebrar, como pensar, como reconstruir, e acho que minhas últimas 2 experiências têm sido ao redor de como olhar um negócio que está cheio de desafios e como fazer assim uma construção de futuro. Para a gente encerrar, né, um chileno no Brasil, inclusive, não é a primeira vez, né, que você mora aqui, tem um pouquinho já do sangue brasileiro ali. Tenho, sim. Sem dúvida que tenho, sim. Em casa, a minha esposa é brasileira também, então em casa o idioma oficial é português. Então, só quando fico mais bravo, se as minhas filhas sabem que eu falo em espanhol, porque mas para dominar, né, ali melhor, né, pelo menos para que fique clara a mensagem, não sei se ele... Sim. Mas sim, eu me acostumei já a segunda vez, a primeira vez morei 9 anos aqui, agora já mais de 1 ano, e eu curto muito aqui, eu gosto muito de morar no Brasil. Maravilha. Patrício, eu quero agradecer, muito obrigada, Obrigado. muito importante, inclusive, para a gente entender não só, né, claro, todo esse trabalho, nessa infraestrutura enorme da Tecban, mas entender todo o nosso sistema financeiro. Muitas vezes a gente em casa não pensa tanto, né, o quanto é complexo e o quão importante é a gente pensar nas tecnologias para ajudar, né, neste sistema financeiro olhando ali para o futuro, para frente. Patrício, muito obrigada mais uma vez. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigada a você também que está aqui acompanhando a nossa programação. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.